A lei da igualdade, justiça, divina e evolução dos espíritos, né, ela é algo muito importante e que nos mostra, logo depois será a lei de liberdade, que vai ser apresentada pelo Caldeira, mas numa sequência quase lógica, né, ou muito lógica, as leis elas vão se aprofundando para que eles nos mostrem que primeiro nós construímos, depois nós destruímos, depois nós renovamos, depois nós igualamos e depois nós libertamos, nesse sentido bastante prático, né? Então, o que é a lei de igualdade? Ela está lá nas questões de 803 a 824, é uma das leis morais, está no Livro dos Espíritos, e está consubstanciado também pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Na questão 803, a pergunta o ensinamento todos os homens são iguais perante Deus. Ele deu a todos essa mesma lei, todos tendem ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Portanto, perante Deus não há distinção de cor, raça, nacionalidade, posição social ou intelectual. Todos somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes com o mesmo destino, a perfeição espiritual. Que perfeição espiritual deverá ser essa? Eu coloquei essa imagem, ali não dá para perceber muito bem, mas são flamingos, né? E vocês veem que eles são muito parecidos, mas essa formação, e aí eu fui dar uma lida sobre essa formação, vocês reparem na foto que tem muito vento. Né? Essa formação que eles estão fazendo é porque os que estão mais fracos, eles ficam atrás, porque eles usam a lei da dinâmica, a lei da reação do ar, lá, que agora me fugiu o nome, né? Da resistência do ar, perdão, e os que estão atrás têm menos resistência. Isso é o princípio, né, da física. E o que acontece? Com o vento, aqueles que estão mais fracos, apesar de todos parecerem iguais, precisam que os da frente os protejam para que tenha menos resistência e eles possam voar juntos. Até procurei outros exemplos, tem exemplos de muitos pássaros, tem de revoadas, por exemplo, né? Mas quando os pássaros eles estão voando em direção a algum lugar, eles voam mais perto da água, porque tem menos resistência no ar, e a própria água faz com que eles tenham menos resistência, e eles conseguem voar em formações diferentes. Por quê? Porque eles precisam ser todos iguais e chegar todos no mesmo objetivo, que essa é a ideia. Igualdade não é uniformidade. É importante que a igualdade não significa que todos somos, seremos ou em algum ponto nós estaremos iguais. Ainda bem, né? Porque senão, assim como nós pegaríamos as coisas muito boas que algumas pessoas têm, nós poderíamos usar as outras coisas também. Né? Nós sabemos que a lei moral rege todos, né? Que temos todos possibilidades de evoluir, a liberdade de escolha, né? A liberdade de escolha é muito mais no pensamento, né? Aqui está numa parte mais moral do que material, a liberdade de pensamento, a liberdade de escolhas e principalmente na liberdade em que nos leva à responsabilidade. Isso aí eu não vou entrar muito no tema, que é do Caldeira da semana que vem. A diversidade que vemos de talentos, de condições materiais, de inteligência, é fruto das múltiplas experiências reencarnatórias. Em cada encarnação, nós vamos vivenciar experiências parecidas, porém com uma interpretação diferente. A mesma situação posta para duas pessoas ou para várias pessoas terá, com certeza, uma conotação diferente para cada uma. O que para uma pessoa é muito difícil de resistir, para outras pessoas fica fácil. O exemplo é, por exemplo, quando as pessoas resolvem parar de fumar, parar de beber, parar de usar drogas, parar de qualquer desse tipo de coisa. No começo parece uma decisão difícil, uns passam mais rápido, outros passam mais devagar. Para uns isso é simples, parei, acabou. Para outros precisa ter uma espécie de uma evolução nessa desconstrução de quem eu estou, para quem eu quero ser. Para outras pessoas tenta, não consegue, cai, volta, mas o importante é que nós estejamos, né, evoluindo sempre para que nós nos tornemos lá no futuro quem nós queremos ser. Se eu almejo ser, nós estávamos vendo o Divaldo Pereira Franco falando agora, se eu almejo ser um palestrante minimamente parecido com ele, vejam
que ele cita muitos livros, ele cita muitas datas, e isso é porque ele estuda bastante. Se alguém deseja ser um palestrante minimamente parecido com ele, estude muito, tenha muitos subsídios, né? Prepare-se muito bem, porque isso não chegou até ele de uma forma, quem já assistiu o filme da vida dele sabe que isso não chegou de uma forma aleatória, ele precisou estudar muito, porque a Joana de Ângeles e os mentores dele sempre disseram, faz por ti, nós estamos aqui para ajudar, mas faz por ti, porque se não tiver substância, se não tiver conteúdo, não vai adiantar, não tem espírito amigo que ajude se você não faz a sua parte. As desigualdades da Terra têm uma pergunta natural. Se somos todos iguais perante Deus, por que há tanta desigualdade na questão 806, social, econômica e intelectual no mundo? Deus não criou a desigualdade, mas os homens é que a criaram. Conta uma história que eles perguntaram, um professor queria saber onde estava Deus, né? Já que se Deus existe, por que a escuridão existe? Aí eles diziam, não é que a escuridão existe, é a falta de luz. Não é que o ódio exista, é a falta de amor. São os espaços que essas características positivas do homem de bem, esses espaços que ficam abertos na nossa existência, é que criam as dificuldades. As dificuldades, elas podem chegar de várias formas, mas em geral elas são criadas por nós. E a forma mais igual possível que nós vamos encarar essas dificuldades, a forma mais interessante, menos preocupada que nós vamos enfrentar isso, é que nos torna pessoas mais preparadas para as próximas que virão. Porque não há nesse orbe que nós habitamos ainda, não há ainda seres tão superiores que já consigam se livrar das vicissitudes do dia. Todos nós vamos, de alguma forma, ter dificuldades. A forma que nós estamos prontos para essas dificuldades é que nos faz sermos mais ou menos iguais às pessoas que nós consideramos que estão à nossa frente. As desigualdades são, em grande parte, consequência de nossos próprios atos, resultado do orgulho, do egoísmo, do abuso do poder, fruto de sistemas sociais e econômicos ainda distantes da verdadeira fraternidade. Quem tem o poder, quer o poder para si. Aos amigos tudo, aos inimigos nada. Os nossos atos depõem contra nós, ou a nosso favor. E o nosso orgulho e egoísmo, que são os irmãos gêmeos que o nosso irmão Teodoro tanto fala, né? Esses são os irmãos que nós precisamos pedir separação. Muitas vezes o espírito reencarna em situação de pobreza ou limitação, não como castigo, mas como prova necessária para seu progresso moral. Algumas pessoas pensam que isso tudo é uma punição de Deus. Não, é que nós precisamos evoluir sempre, e na nossa evolução nós precisamos experimentar várias coisas. É como a criança que diz que não gosta de brócolis, mas nunca comeu, mas tem um aspecto estranho. O brócolis tem uma cara meio estranha. Uns dizem que parece uma florzinha, mas é uma florzinha sem gosto. Mas se você não experimenta, você não vai saber o gosto dele. Você precisa experimentar. E assim são todas as nossas vivências subsequentes. Nós precisamos experimentar várias dificuldades, várias facilidades, porque nós temos muitas facilidades. Talvez nós tenhamos tantas facilidades que nós criamos dificuldade para as nossas facilidades. Nós criamos problemas onde não existe, dores onde nós não temos, né? A igualdade, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 17, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos. Há uma reflexão belíssima. A igualdade que Deus reconhece e sanciona é a lei e a dos direitos. É a da lei e a dos direitos, né? Todos querem os seus direitos, mas junto vêm os seus deveres. Os direitos, eles estão em maior número do que os nossos deveres. Exponencialmente mais os nossos direitos. Nós temos muitos direitos. Saber aproveitá-los, igualá-los em números já é um crescimento. Aumentar e saber que os direitos são maiores do que os deveres, aí começa a ficar algo que o desequilíbrio ele tende a nosso favor.
Além disso, lá no capítulo 20, sobre os trabalhadores da última hora, encontramos que todos, independentemente do tempo ou da condição, são chamados a trabalhar na vinha do Senhor. Ou seja, a servir no bem e evoluir espiritualmente. Essa é a verdadeira igualdade. Todos têm a oportunidade de evoluir e alcançar a felicidade prometida. Para quem não lembra a história da vinha, que ele contrata o trabalhador às 8, às 10, às 12, às 14 e às 16. E o horário termina às 18 para todo mundo. Então, não interessa nesse ponto se você chegou às 8 da manhã ou você chegou com o trabalho já quase pronto. Os trabalhadores da última hora, eles são aqueles que estarão para fazer aquilo que nós não fizemos, aquilo que faltava, porque os outros já estão cansados. Os que nos antecederam já cansaram. A nossa irmã Cristina, que nos antecede no grupo espírita na Nova Estrela, ela já está cansada. Precisa que outras pessoas tomem a frente disso. Em algum momento, a Yara, o Ricardo, a Regina e tantos outros, nós estaremos cansados. E outras pessoas precisam nos substituir. Mas eles não precisam começar do zero. Eles são os trabalhadores da última hora. São eles que vão fazer a parte, talvez a parte mais glamurosa. Mas que bom que alguém preparou essa base. Que bom que alguém plantou a primeira vez arroz. Eu às vezes fico imaginando como é que alguém descobriu que tinha que tirar o arroz da terra e fazer o arroz descascar, secar e tudo mais, e depois cozinhar para ele ficar gostoso. Porque eu já comi arroz cru. Quem não comeu, mas eu já fiz essas loucuras. Comer feijão cru, já comi. Milho cru. As pessoas comem. Mas alguém descobriu isso e alguém fez com que nós tenhamos essas facilidades. Nós facilitamos para essas pessoas que estão aí, que irão nos substituir. Também cabe a nós dirigirmos as nossas atenções para que essas pessoas estejam preparadas, porque às vezes está tudo tão fácil que a pessoa não precisa, eu não preciso me preparar. Precisa sim, precisa saber no mínimo o que eu já sei, no mínimo. Melhor que saiba mais do que eu já sei e faça, é lógico, tudo da forma mais fácil que eu fiz da maneira mais difícil. Como diz o Teodoro, não precisa martelar o dedo para saber que dói. Não precisa, mas quem quiser martelar, fique à vontade. Caminhos para uma sociedade mais justa, em termos de igualdade. A doutrina espírita não apenas explica, mas também nos convoca à ação. Porque parado é igual livro fechado não adianta. É igual relógio parado não adianta. Combatendo o preconceito de todas as formas, e aí não só da forma que as pessoas estão fazendo e sendo irracíveis dessa forma, agindo com caridade, e eu vejo que a tônica de todas as palestras espíritas, independentemente de quem esteja falando, e eu tenho percebido isso, em 99% das que eu assisti, a palavra caridade, amor, justiça, ela aparece em algum lugar dentro dessa palestra. Mas caridade e amor, ela acho que em 100%. Quase todos os palestrantes espíritas ou pessoas que fazem palestras nas igrejas, se elas não usarem a palavra caridade, elas usam misericórdia. Se elas não usam, elas usam ajuda mútua. De alguma forma, com algum sinônimo, elas estão falando a mesma coisa. Se as pessoas estão falando a mesma coisa, eu acredito que o fundo de verdade é muito grande. Praticando a justiça, mas sempre temperada pela misericórdia. Porque a justiça, ela costuma ser cruel para as pessoas que estão abaixo e boa para as pessoas que estão acima. Então, nós precisamos trabalhar com uma parte mediana, uma parte equânime para todos, Promovendo o acesso ao conhecimento, para que as pessoas possam ter entendimento. Conhecer não é só conhecer o que está nos livros, é conhecer o que está dentro dos livros e pode ser aplicado na prática. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, para que eu preciso aprender raiz quadrada? Para que eu preciso? Isso depende, você precisa saber que existe. Você precisa saber que existe, no português existem vários tempos verbais, você precisa saber, porque se você necessitar, não significa que você precisa saber de cor, você precisa saber onde pesquisar. E não é com palavras-chave na inteligência artificial no Google, não é assim.
É colocando o seu pensamento para que ele, a partir do seu pensamento, saiba o que você quer, porque senão, se for qualquer pergunta, qualquer resposta serve. Respeitando as diferenças e valorizando a diversidade humana. Diversidade num sentido muito amplo, de que nós somos pessoas que habitam juntas, mas cada um tem o seu espírito individual, criado simples e ignorante que evoluiu até aqui. Na sua diversidade de crescimento, na sua forma como agiu para isso acontecer. A reforma íntima de cada um de nós é o início dessa transformação coletiva. É aquilo que lá atrás, quando nós estávamos fazendo as palestras Que é Ser Espírita, a Andressa falou. É o individual agindo sobre o coletivo. É o individual se melhorando, fazendo as coisas se tornarem mais fáceis, o que leva o coletivo a fazer as coisas melhores de uma maneira mais inteligente. O mundo será mais igualitário à medida que todos formos mais fraternos. Isso é um fato, né? E conscientes do nosso papel perante Deus e por sermos filhos de Deus. Não porque Deus é nosso Pai, sim porque nós somos filhos dele. Porque como filhos nós temos todas as condições para sermos pessoas melhores. Mas nós não seremos deuses, nós seremos filhos de Deus. E como filhos de Deus nós temos a possibilidade de errar e acertar. A igualdade, na visão espírita, é um chamado à fraternidade. Isso é importante, porque, em resumo, a lei da igualdade não nos diz que todos devem ter as mesmas coisas, mas que todos têm o mesmo valor aos olhos de Deus. Cada um está em um estágio diferente da jornada, mas todos têm o direito divino ao progresso. Está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, e tem uma teoria econômica que fala sobre isso. Se hoje toda a riqueza do mundo fosse distribuída igualmente para cada um dos seres, cada um ganharia um real, um talento, uma ideia, uma unidade monetária, melhor ainda. Se todos distribuindo desse uma para cada um, as diferenças que nós temos de desenvolvimento, tanto espiritual, quanto cultural, quanto econômico, em pouco tempo as pessoas que são ricas estariam ricas de novo. E as pessoas que não têm nada, não teriam nada de novo. E as pessoas que desenvolvem o mundo, que fazem o mundo andar para frente e fazem com muita vontade, elas estariam de novo dirigindo o mundo e levando o mundo para frente. Não as pessoas que levam para um mundo que vai ser mais difícil de trabalhar, e sim as pessoas de bem. As pessoas que existem em maior número. As pessoas de bem existem em maior número do que as outras. Isso é um fato. Finalizamos com as palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Está em João capítulo 13, versículo 34. Esse amor é o alicerce da verdadeira igualdade, porque nele não há espaço para orgulho, vaidade ou exclusão. Quando nós estivermos praticando a caridade, o amor, a fé e a esperança, nós estaremos alicerçando tudo o que virá depois. Nós precisamos ter nessa nossa consciência cada vez mais de que o que nós fazemos nessa nossa vida, ela refletirá no mínimo sobre 3 ou 4 vidas para frente. Eu lembro em perfeição coisas que a minha avó fez. Em perfeição, lembro de várias. E eu acredito que vários aqui devam lembrar das coisas. E eu lembro das coisas boas que a minha avó fazia. E eu lembro das coisas boas que a minha mãe fazia. E eu tenho certeza que a minha filha lembra das coisas boas que a minha mãe fazia. Então, é nesse sentido que nós precisamos fazer coisas boas para que as pessoas que virão depois, as imediatas, elas tenham em nós os exemplos da verdadeira igualdade. Da igualdade em que uma igualdade em que a fé, a esperança, a caridade e o amor estejam cada vez mais presentes dentro da vida delas. Que elas se sintam seguras para poderem estudar outras coisas além do que nós já estudamos. Para que elas se sintam tentadas a melhorar o que eu não fiz bem. Meu filho, tenho certeza e convicção disso, ele é uma parte de mim muito melhor. A minha filha é uma parte de mim muito melhor. Também não precisa fazer muita coisa para ser melhor que eu, mas tudo bem. Mas vamos lá. Mas o fato de eles são pessoas melhores, né? Até porque eles têm uma mãe maravilhosa, então já ajuda. Mas é um fato que aquilo que a inteligência nos leva a fazer é que nós nos igualamos, às vezes, com as coisas que não são tão boas.
E se nós só virarmos a nossa cabeça para o lado, para nós mesmos, nós vamos achar em nós tantas coisas boas, que a partir disso nós vamos construir, a partir do individual nós conseguimos contribuir mais e construir mais para o coletivo. Porque essa é a ideia. A lei da igualdade, ela diz para nós que nós precisamos ser iguais nas coisas boas. E a partir disso nós vamos contribuir para que mais coisas boas venham. Para que nós possamos, e aí eu vou abrir a palestra do nosso amigo El Caldeira semana que vem, né? Vou abrir a palestra do nosso irmão Caldeira dizendo que a partir da igualdade nós conseguiremos a liberdade. De outra forma, nós não chegaremos lá. Se nós não nos igualarmos às coisas boas, se nós não trouxermos as pessoas que estão conosco para essas coisas boas, se nós não conseguirmos fazer isso, não vai igualar e aí nós todos não seremos livres. Porque lembrem, nascemos simples e ignorantes, mas nós chegaremos no objetivo juntos. Então teremos que estar todos iguais. Todos estarão vibrando no mesmo diapasão, na mesma sintonia. Todos estarão juntos em algum lugar melhor. E para isso, para chegar na liberdade, nós precisamos nos igualar. Então, essa é a minha ideia sobre a lei da igualdade. E para nós encerrarmos, vá com calma, vá com alma, vá com calma, mas vá. E volte, me note, me adote. Anote tudo o que acontecer, porque depois vou querer saber o que te fez vir aqui me contar tudo o que passou. E se tenho tanta certeza que virá, não é porque estou rogando praga nem nada. É só porque sinto que no teu lugar eu também voltaria. Só por voltar, só para estar, só para ficar. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Hoje não vou falar do Luciano de Crescenzo, mas todos conhecem. Então eu falo. Volto, não tem problema, já que a torcida, calma, não se acotovelem. Vamos lá. Luciano de Crescenzo disse: homens são anjos de uma só asa, somente abraçados uns aos outros podem voar. Pergunta: por que quando abraçamos alguém deslizamos inadvertidamente as mãos nas costas? Para saber se a asa dele está lá. Se estiver, voaremos. Isso aqui está demonstrado no nosso último jantar solidário, né? Que foi algo mágico novamente, né? O dia em que as pessoas que nós amamos estão conosco e as pessoas que nos amam também vão lá pelos nossos amores só para estar, só para ficar, só para curtir. Muito obrigado a todos, que Deus os proteja e que nós estejamos cada vez mais próximos uns dos outros. Obrigado.